Olá, meus amigos, espero que vocês estejam bem. Eu sou o Vini e estou trazendo novamente aqui a nossa faixa Drops do podcast da Rock Vibrations. E desta vez vamos falar sobre um disco que está completando hoje 35 anos. Pois é, um disco aclamado por muitos, inclusive um disco que mudou vários parâmetros por meio do rock e principalmente para o gothic rock. Se você curte aquele som gótico, raiz ali dos anos 80, certamente você passa por esse disco e para nele por vários e vários minutos ou dias. Eu estou falando do segundo disco do The Cult, o Love, que é um disco extremamente aclamado por muitos da mídia e principalmente pelos fãs da banda. Para mim é o melhor disco da banda e um disco que tem a melhor e maior inspiração do Billy Duff e do Ian Astbury. É um disco que mudou vários conceitos no mundo sobre aquele tipo de som, né? Inclusive, se prestarmos bem atenção, o que o Billy Duff faz no disco é algo incrível, né? É algo que chama muita atenção. E é um disco icônico, né? Ele teve mais de 2,5 milhões de cópias vendidas. Ele foi lançado em quase 30 países, lá no ano de 1985. Ele teve inúmeras versões, várias versões com tracklist diferente, pelo menos em posições, né? E algumas músicas que foram adicionadas, algumas outras que acabaram sendo executadas de formas diferentes, algumas com duração diferente, como por exemplo a faixa Brother Wolf, Sister Moon. Ela, em uma versão das Filipinas, tem menos duração do que a edição normal dela. E temos outras canções também que fazem toda a diferença no disco, né? Como por exemplo Nirvana, que abre o álbum, né? Big Neon Glitter é uma faixa que muitos fãs adoram. A própria faixa título também é uma canção interessante. Rain é outra faixa que acabou ganhando muito rapidamente os ouvidos e rádios de muitos pelo mundo. Revolution é uma balada extremamente bem feita, de bom gosto. Hollow Man é uma das minhas preferidas da banda e uma das minhas preferidas dos anos 80. Uma faixa muito criativa, tem um refrão muito bom, assim como Nirvana também tem um refrão muito bom. E claro, o carro-chefe do álbum, né? She Sells Sanctuary, que é aquela música que, seja você fã de The Cult ou se você nunca ouviu falar de The Cult, você já teve contato com essa faixa. Além, claro, se você for um gamer, você obviamente já jogou GTA Vice City lá no início dos anos 2000, né, no seu lançamento, e você se deparou com essa faixa na rádio do jogo, né, a V-Rock. E é uma música icônica ali, né? Muita gente da minha geração, por exemplo, que está ali perto dos 30 anos, acaba lembrando dela por conta desse marco, né, num jogo tão icônico do PlayStation 2 e dos PCs, enfim, outras plataformas. Mas voltando ao disco, é um disco que mudou muitos parâmetros, né? Ele traz o auge do Ian. O Ian, inclusive, nessa época, acreditava que era a reencarnação do Jim Morrison. Ele realmente encarnava um alter ego, assim como o já falecido Prince também fazia, né? Ele dava entrevistas em terceira pessoa. Os próprios caras da banda achavam que era complicado
o gênio dele, mas obviamente as drogas que ele usava também afetavam demais o rendimento dele, né? Tanto é que nos dias atuais o cara praticamente perdeu a voz. O cara não tem mais aquela voz que nós conhecíamos, né? Mas tudo isso fez parte da carreira dele e da parte de muitos rockstars, né? E o disco, 35 anos depois, soa muito bem. Você pode ouvir esse disco do início ao fim que com certeza você vai curtir e vai recomendar. Mesmo as faixas que não são tão icônicas, né? Como a The Phoenix, a Black Angel, que fecha o disco, a própria citada já Brother Wolf, Sister Moon, são faixas que acabam meio que passando reto perto de Nirvana, Hollow Man, Revolution, She Sells Sanctuary e Rain, né? Mas são faixas com extrema importância. Esse disco, como eu disse, teve inúmeras versões. Uma versão dele de 2009 foi inclusa num pacote que era chamado Love Live Tour, onde eles revisitaram todo esse material, né? E eles acabaram lançando muita coisa em meio a isso. Fizeram um show no Hammersmith Odeon em 85, que acabou sendo lançado nessa versão. Tiveram também uma edição com 2 discos bônus em que mostravam versões alternativas, versões instrumentais. Tem também aquela edição expandida que trouxe algumas canções de uma forma diferente. Por exemplo, a She Sells Sanctuary abre o disco e ela tem praticamente 7 minutos de duração. Então, é aquela coisa que é para fã realmente, né? Os fãs adoram esse tipo de coisa, né? Esse tipo de material. E esse disco só prova o quanto os anos 80 era muito criativo para muitos, né? Era uma época muito criativa. E principalmente para a banda, que estava tentando moldar um som cada vez mais original e conseguiram através dele. O disco começou a estourar ali perto do Reino Unido e foi se espalhando para o mundo com inúmeras certificações, né? Para mim, a melhor coisa que a banda fez. Tudo bem, um pouco tempo depois foi lançado o Electric, que muita gente ama. Já não é bem aquela veia gothic, já é uma coisa quase pro hard rock. E ali já no pontapé dos anos 90, eles lançaram o Sonic Temple, que ali também é um outro auge. E muita gente ama o disco, principalmente por Firewoman e Sweet Soul Sister, 2 faixas icônicas. Mas, se pararmos para pensar, o Love é um disco que ele é completo, né? Comparado a esses dois, você ainda pula algumas faixas. O Love não. O Love você deixa o disco rolar. Você sabe que é uma sequência muito boa, é uma inspiração muito boa. Principalmente as linhas de guitarra do Billy Duff. É algo muito legal que ele criou ali e que certamente traz um parâmetro muito bom para a banda, para a cena, né? Por tudo aquilo que eles ajudaram a criar. Não só para o lado do gothic rock, mas muita gente que faz hard rock na época acabou pegando um pouco daquela influência e acabou se tornando um disco icônico, mesmo 35 anos depois. Envelheceu muito bem. Tanto que estamos aqui, né? No dia 18 de outubro de 2020, falando daquele icônico disco de 85. Será que aquela geração acreditou que esse disco chegaria aqui com essa vitalidade? Talvez. Mas o certo é que é um disco que merece sim a
nossa atenção sem pensar 2 vezes, né? 3 vezes, 4 vezes. Ou melhor, se você for pensar alguma coisa sobre esse disco, pense em ouvi-lo e recomendá-lo ao máximo. Essa é a melhor coisa que você possa fazer, principalmente na data de hoje. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Nós tivemos algumas pausas nos últimos dias do nossa faixa Drops, aqui do nosso podcast, mas nada que irá atrapalhar a continuação disso. Inclusive, o nosso episódio completo está por vir em muito breve. Eu falarei junto a Anne sobre alguns detalhes do filme do Motley Crue que foi lançado pela Netflix e que alguns de vocês aí devem conhecer, obviamente. Bom, é isso. Espero que tenham curtido. Divulguem o nosso podcast aí pra galera. E até uma próxima. Não deixem de nos seguir em nossas redes sociais, isso é importante. Pelo Facebook, Instagram, pelo nosso perfil no Twitter, que também será atualizado em breve. Esse perfil ainda é novo, então tudo está começando por lá, né? Mas no Facebook e no Instagram, procure por Rock Vibrations, que sempre você irá ver novidades. E, claro, em nosso blog, onde diariamente temos conteúdo variado. Sejam reviews, notícias, informações, entrevistas principalmente. É isso. Um grande abraço e até a próxima.